No resumindo o estudo dessa aula, você irá conhecer a origem do magnetismo e suas propriedades, e os fenômenos causados pelas cargas elétricas em movimento, que é o eletromagnetismo. Terá oportunidade de conhecer como o magnetismo e o eletromagnetismo contribuíram e vêm contribuindo com um acelerado desenvolvimento tecnológico da humanidade em várias áreas de aplicação. Para você compreender, analisar e quantificar as grandezas magnéticas, precisará utilizar duas poderosas ferramentas matemáticas, a trigonometria e os vetores, que irá conhecer ou revisar nessa aula. O entendimento dos conceitos de polos magnéticos e a inseparabilidade dos mesmos é fundamental para compreender o funcionamento de máquinas e dispositivos desenvolvidos a partir dos fenômenos magnéticos. Para uma melhor compreensão dos fenômenos eletromagnéticos, será de grande ajuda estudar o comportamento das cargas elétricas e o conceito de campo elétrico. A relação entre a eletricidade e o magnetismo foi demonstrada em 1820 pelo professor Hans Christian Ørsted, a partir de uma experiência que é considerada um marco na história da física, pois possibilitou o início dos estudos voltados às aplicações práticas do eletromagnetismo. Essa experiência é conhecida como experiência de Ørsted. Ørsted comprovou que ao redor de um condutor percorrido por corrente elétrica surge um campo magnético, gerado pelo movimento dos elétrons livres. Mas nos ímãs não há movimento ordenado de elétrons livres. Como surge então o campo magnético? Nessa aula, você encontrará essa explicação a partir do conceito de dipolo magnético. Você irá observar e conhecer o comportamento das linhas de indução, ou campo magnético, nos diversos tipos de ímãs e entender suas aplicações práticas. O campo magnético da Terra ainda é explicado apenas teoricamente. Você irá conhecer essa teoria, elaborada em 1939, e como podemos constatar a olho nu a existência do campo magnético terrestre. A configuração do campo magnético gerado pela passagem de corrente elétrica por um condutor depende de como o condutor é geometricamente disposto. O conhecimento dessas configurações do campo magnético é muito importante para a compreensão do funcionamento das máquinas, aparelhos e dispositivos elétricos. As aplicações práticas do campo magnético são inúmeras. Nessa aula, você irá conhecer e entender como funcionam alguns aparelhos e dispositivos construídos a partir dessas aplicações. A partir do conhecimento de como a força magnética é definida sobre cargas elétricas, você irá entender como a força magnética atua sobre um condutor imerso em um campo magnético, e também a força magnética entre condutores em paralelo, que é o princípio de funcionamento dos motores elétricos. Uma das mais importantes aplicações da força magnética é o motor elétrico, mas são inúmeros os aparelhos e dispositivos que operam segundo essa força. Alguns exemplos: o galvanômetro de bobina móvel, que é um aparelho de medição elétrica de ponteiro. O contator eletromagnético. Uma das mais importantes aplicações da força magnética é o motor elétrico, mas são inúmeros os aparelhos e dispositivos que operam segundo essa força. Alguns exemplos: o galvanômetro de bobina móvel, que é um aparelho de medição elétrica de ponteiro. O contator eletromagnético. O alto-falante. O HD de um computador, entre tantas outras aplicações. O alto-falante. O HD de um computador, entre tantas outras aplicações. Essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.